Olá, sou a professora Girciara e estou aqui para relembrar todas as nossas aulas, tá? Preste atenção que eu fiz um esquema. Nesse esquema aqui eu tentei resumir todas as nossas aulas, tá? E as partes principais do que vocês precisam estudar. Nós começamos estudando sobre soluções. O que são soluções? São misturas homogêneas. O que são as misturas homogêneas, gente? Quando você mistura 2 ou 3 elementos e essas misturas parece que só tem, você visualiza apenas um elemento. Por exemplo, água e sal. Você mistura água e sal, parece que só tem o que ali? Água. Se você misturar bem, né, gente? Tem que misturar bem, porque soluções homogêneas, ela é bem misturada. Então ali parece que só tem água, mas não, tem 2 elementos, o sal e a água, ok? A partir daí, vocês viram as partes da solução. Aqui, ó. No caso aqui, olha, eu dei um exemplo, ó. Aqui é um soluto. Eu botei essa cor aqui para vocês diferenciarem. E aqui é a água, que é chamada de solvente. O soluto entra sempre em menor quantidade e o solvente sempre em maior quantidade. Quando a gente fez a mistura, olha só que linda. Ela se tornou uma mistura totalmente azulzinha. Olha, parece que só tem uma coisa aqui. Não parece que tem 2 elementos. Mas aqui você tem 2 elementos. Um sólido azul com um líquido que é a água. Misturado, formou-se uma mistura homogênea. E ela tem 2 partes. O soluto, que entrou em menor quantidade, e o solvente, que entrou em maior quantidade. Ok? Também vimos os tipos das soluções homogêneas. Essas soluções elas podem vir de 3 formas: insaturada, saturada e supersaturada. A insaturada, gente, é a solução que não atingiu seu ponto de solubilidade. Por exemplo, você mistura sal aqui na água, ela fica insossa. A cocção dela é totalmente insossa, então ela não atingiu o ponto de saturação. A saturada, você mistura aqui dentro mais sal, até que ela fica num teor adequado, não é isso? Então, quando ela atinge a solubilidade dela, ela é saturada. E a supersaturada, ela ultrapassa o seu teor de solubilidade. Então, ela pode até criar precipitados. Então, ela fica supersaturada. E também expliquei para vocês esses tipos de soluções no gráfico, lembra? Como que você se posiciona para classificar essas soluções graficamente? Você forma o gráfico. Aqui eu dei um exemplo da solubilidade do nitrato de potássio, né? Que é KNO3. Ele foi representado por esse gráfico, onde foi misturada todas essas quantidades de nitrato de potássio em certas temperaturas, fervendo a água. Ó, 20 graus Celsius, 40 graus Celsius. Então, formou-se aqui uma curvatura, não é isso? De solubilidade. Isso aqui é chamado de curvatura, curva de solubilidade. O que aconteceu? Foi demarcado vários pontos aqui nesse gráfico. Esse pontinho aqui, olha, que está acima da curva, né? Ela é chamada de supersaturada. Tivesse mais pontos demarcados aqui, todos esses pontos seriam o quê? Supersaturado, porque eles ficam acima da curvatura. Esses aqui, ó, aqui não tem, mas, por exemplo, ele botou uma seta aqui como se tivesse um pontinho em cima da curva. Tivesse vários pontinhos aqui demarcados em cima dessa curva. Esses pontos seriam chamados de solução que saturada, porque eles foram demarcados em cima da curva. E os que estão demarcados, ó, no caso esse aqui, ó, abaixo dessa curva aqui, ficam todos abaixo, a solução se encontra o quê? Insaturada. Então, esse gráfico de nitrato de potássio
quando foi demarcada essas pontuações aqui, ó, elas receberam a classificação. Essa aqui de supersaturada porque está acima, essa aqui de saturada porque está em cima da curva e essa aqui insaturada porque está abaixo da curva, ok? E também vimos cálculos dessas soluções. Nós vimos esses cálculos em problemas que eu expliquei para vocês. Aqui eu só botei para relembrar todas as fórmulas. Quando você calcula a concentração, ela é determinada pela massa do soluto dividido pelo volume da solução. No caso, aqui, essa massa é aquela de menor quantidade, é a massa do soluto, tá, gente? Que dividido pelo volume vai dar o cálculo de concentração em gramas por litro, porque é concentração. Quando a gente calcula a densidade, também é a mesma fórmula. Massa de soluto dividido pelo volume. Entretanto, aqui o volume não pode vir em litros, ele tem que estar em mililitros, porque isso aí é uma ordem de cálculos que ele tem que seguir. A densidade sempre em mililitros, ok? Então, vai ser massa em gramas dividido por volume em mililitros. O título percentual, lembra que eu falei para vocês, onde você tem a massa do soluto que divide pela soma da massa do soluto com a massa do solvente. Tudo isso, no final, você tem que multiplicar para 100%, para você achar o título em percentual. E eu dei também uns exemplos de regra de 3, eu só botei isso aqui para vocês relembrarem, onde você faz um estar para o outro, e x vai estar para o valor que quer calcular a solução. Faz em cálculos de regra de 3 e você acha o valor do que pedir no problema. Se é valor percentual em porcentagem, se é valor de massa em grama, se é valor de litro, pode ser de volume, perdão, pode ser em mililitro ou em litros, ok, pessoal? Gente, tá aqui um esboço, um pequeno esquema que eu tentei fazer para relembrar toda a matéria de vocês. Façam a folhinha de exercício, tá bom, gente? Naquele esquema que vocês sempre fazem e me reenviem as respostas. Estarei corrigindo com vocês no aplicativo e também pelo WhatsApp, ok? Beijos a todos, estou morrendo de saudade, tomara que a gente volte logo para termos nossas aulas lá na nossa salinha, ok, gente? Bye, bye, tchau, beijos!